Jesus é preso. Marcos, capítulo 14, versículo 43 a 50. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós continuamos nosso estudo no livro de Marcos, capítulo 14. Jesus é preso, né? E a gente contempla aqui nos 4 evangelhos, a gente nos dá a informação dessa prisão de Jesus. Para você que está chegando agora, que Deus abençoe você. Versículo 43. E logo falava ele ainda, que é em Cristo, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espadas e porretes. Então você observa que Jesus, no vídeo anterior, né, eu tinha falado sobre isso, que Jesus levanta, né, os apóstolos que estavam dormindo no monte em Getsemane, né? Ele acorda dizendo, levantar basta, porque o Filho do Homem está sendo entregue agora mesmo aos pecadores, né? E ele ainda alerta, né, que o traidor se aproximava. E ele, quando ele ainda estava falando, eles chegaram, né? Então chegou quem? Judas, um dos apóstolos. Olha só que interessante. Um que traiu covardemente, né? Ofendeu o Filho do Deus vivo, né? Aí diz, ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espada, quem carregava a espada eram os soldados romanos, e porretes, que quem andava com os porretes era quem? Os soldados, eram os enviados, os homens da parte do templo. Então, soldados romanos, espada. Os soldados do templo, porretes. 44. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha. Aquele a quem eu beijar, esse prendei-o e levai-o com segurança. Olha, ele ainda é tão hipócrita que ainda finge ter cuidado com o seu mestre, né? Ele beija em um sinal de traição, uma senha que ele dá, né, para os soldados romanos e os do templo, para o prender. E ainda diz que tenham cuidado, levem com segurança. Versículo 45. E logo que chegou, aproximando-se, lhe disse, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Vou deixar bem aqui João, que está escrito no livro de João. E nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. No livro de Lucas vai nos dar a informação que esse personagem que cortou a orelha, né, do soldado romano foi Pedro, né? Versículo 48. E disse-lhe Jesus, saíste com espada, né, soldados romanos, e porretes, soldados do templo, para prender-me como um salteador, ou seja, como um malfeitor, alguém que fez alguma coisa errada. Todos os dias, versículo 49, eu estava convosco num templo, ensinando, e não me prendeste, contudo era para que se cumprisse as escrituras. Então, deixando todos, fugiram. Então, observe que quem deixou Jesus aqui não foi os romanos e os soldados do templo, não, foi os apóstolos. Jesus havia falado, fere o pastor e as ovelhas seriam o quê? Disperso. Nesse mesmo capítulo, Jesus alertou que isso ia acontecer. Mas o que chamou a atenção, que diz que todos, então se é todos, inclusive Pedro que disse que ia até a morte com o Senhor, Pedro que disse que não negaria, Pedro que disse que ele não ia ficar disperso. Mas é que nós estamos vendo que todos fugiram, né? Então, a gente observa que realmente tudo que Jesus falou a seu respeito aconteceu. Jesus, ele cumpriu as profecias, Jesus cumpriu a lei, não a lei dos homens, né? Não a lei dos anciões, dos escribas, não a lei dos sacerdotes, mas a legítima lei de Deus. Jesus foi um servo fiel e sofredor a Deus, e com isso ele pagou um preço muito alto e muito caro, né? Que ser humano nenhum nessa terra poderia pagar. Então o Senhor os pergunta assim, vocês saíram com espada, com porrete, para prender-me como se eu fosse um salteador, né? Então você vê como que eles tratavam, como eles
não tinham respeito, como eles eram cruéis, porque eles não queriam só prender Jesus, eles não queriam só matar Jesus, eles queriam minar a honra, né? Minar fama, eles queriam humilhar Jesus, para depois eles mesmos afirmar que Jesus não era nada, não passava de nada, e todos os seus feitos virariam o quê? Pó. Porque não era só a presença de Jesus que o incomodava, mas a obra que ele exercia também incomodava muito mais. Então, tratando ele como um indigno, faria com que as obras deles fossem também insignificante, fosse desacreditado, né? E Jesus sabia qual era o propósito real, que o propósito não era só destruir Jesus, mas destruir completamente a obra que ele havia exercido, por onde ele passou Israel e algumas cidades gregas, algumas cidades gentílicas, aonde ele passou curando. E às vezes o trabalhar do inimigo na nossa vida não é só de nos destruir, mas destruir a obra que nós fazemos aqui na terra para Deus, né? Fazendo como? Nos deixando desacreditado, nos deixando de uma forma que as pessoas ficam com dúvida se realmente aquela obra era legítima. E essa é a postura do inimigo, do nosso adversário, né? De nos deixar ilegitimados diante da sociedade. Então você vê que Jesus passou por tudo isso dentro da cidade, né, de Jerusalém, para se cumprir tudo aquilo que foi premeditado, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo. Eu vou estar deixando todas essas descrições aqui no decorrer dos vídeos em que eu fui falando, para que vocês vão acompanhando aonde está escrito cada referência dos escritos e das passagens que fala sobre o nosso mestre. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.